Bom dia, amigos. Hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Porém, relembrando as cenas dos capítulos anteriores, Paulo ensina Timóteo, ele se agrada de Timóteo, ele conhece a mãe e a avó de Timóteo, se agrada do rapaz, ensina ele os caminhos de Deus, que é muito interessado em Jesus Cristo, em sua palavra, na graça. E ele torna-se um jovem pastor, vamos dizer assim. Paulo envia Timóteo, porque tem muita confiança nele, tem Timóteo como filho, isso a gente vê no princípio da primeira carta, envia Timóteo para Éfeso, que está tendo problemas com pessoas que tentam deturpar o evangelho. E ali Timóteo passa algum tempo e Paulo mandando carta para ele, mandando cartas onde Paulo dá instruções a respeito do ministério. No segundo capítulo, Paulo instrui alguns homens que também estavam sendo deixados levar pelas falsas doutrinas e também instrui esses a que orem mais. Também algumas mulheres, e alguns aqui vêm confundir com machismo ou coisas do tipo. Porém, Paulo não está dizendo aqui que as mulheres, em geral, tenham que ficar quietas, mas, nesse caso, como eu disse no capítulo anterior, que a gente tem que observar o contexto da época, tem que estudar, tem que entender o que estava acontecendo. Existiam outras mulheres líderes, e são mencionadas nos livros de Paulo, como Júnia, Priscila e outras. E essas mulheres de Éfeso, sim, é que estavam tendo alguns problemas, porque estavam sendo iludidas por aqueles homens que estavam pregando as não-verdades, os apegados a genealogias, fábulas, mitos, e os judaizantes, que queriam trazer as coisas que já foram abolidas para novamente serem usadas, as leis cerimoniais e outras coisas que já foram abolidas pelo próprio Cristo. Não estou falando da lei moral, sempre é bom citar isso aqui. A lei moral são os 10 mandamentos, essa lei não foi abolida porque trata-se do caráter de Deus, e é esse caráter que Deus quer que nós desenvolvamos, e suas nuances. Então, essas mulheres eram mulheres de alta posição, então elas vestiam roupas bem extravagantes e faziam dos cultos de domingo como desfile de moda, cabelo assim, trançado com ouro e tudo, e que envergonhava pessoas que eram mais pobres, porque não podiam, ter as mesmas coisas por conta da classe social que era mais baixa. Então, ficavam envergonhadas. E Paulo instrui essas mulheres que estavam sendo iludidas também por aqueles não cristãos, e diz que elas devem ficar caladas na igreja. Se for para estar fazendo a mesma coisa que os outros homens que não estavam respeitando a fé como foi ensinada, então era melhor que ficassem quietas na igreja, não no sentido de machismo, porque, como eu disse antes, existiram líderes, mulheres, em outras igrejas, e não foram proibidas de falar. Então, isso tudo são instruções de Paulo para que Timóteo saiba lidar, soubesse lidar com todos esses problemas da igreja de Éfeso. Paulo, inclusive, faz a comparação entre Adão e Eva, porque da mesma forma como Eva foi enganada, aquelas mulheres estavam sendo enganadas pelas pessoas que estavam trazendo o evangelho deturpado. E agora, finalmente, no capítulo 3, Paulo instrui diáconos e presbíteros. E ele diz que essas pessoas devem ser pessoas irrepreensíveis, ter a conduta acima da conduta moral da região, da época. Então, vê aqui o que é que Paulo diz, pela carta, instruindo Timóteo, para como instruir seus líderes. E ele diz aqui, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. No verso 1, já ele começa dizendo assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopato, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. E aí ele vai dizendo uma série de coisas que deve ser qualidade dos bispos. E aqui no 8 ele diz: do mesmo modo quanto a diáconos. E aqui ele diz, veja bem que não era machismo, aquela palavra de Paulo lá na frente, sobre as mulheres. Verso 11, sobre as mulheres. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Então você vê que a mulher ela não era proibida de trabalhar, de fazer, de liderar, mas apenas aquelas mulheres que não estavam tendo um comportamento ideal. Então veja, a Bíblia não é, como muitos dizem, machista. A gente tem que ver o contexto da época, tá bem? Outra coisa interessante que eu gostaria de finalizar é que eu esqueci, era para ter falado desde o começo, é que essa carta de Paulo a Timóteo, ela parece ser escrita em algumas sessões e sempre termina com versinhos, com verso. Aqui ele fala, no capítulo 1, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, e até uma música, foi criada uma música em cima disso, uma música que se canta nas igrejas. Esse que eu falei é no 17, finalizando o primeiro capítulo, mas aqui no 3 também, no terceiro capítulo, finalizando o terceiro capítulo, ele também tem esses versinhos, no 16, versículo 16. Aí tem assim, tem a introdução e ele fala: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, com essa palavra, com esse verso maravilhoso, eu saúdo vocês
com a graça e a paz do Senhor e que tenhamos todos um ótimo dia na presença de nosso Deus. Um feliz sábado.